No momento em que as manifestações de rua no Brasil criticam partidos políticos e muitos jovens dizem que o seu partido é o Brasil, um novo partido está em gestação. Ele tem outro nome, Rede. Está sendo articulado como Rede por entender que esta é a nova forma de organização. Como sobreviver com este projeto no mundo político formal? Como ser um antipartido entre partidos? A Rede tem um nome maior, Rede de Sustentabilidade. O que significará sustentabilidade num programa voltado para o dia a dia? Como explicar, por exemplo, que as manifestações não apresentaram nenhuma demanda diretamente ecológica, nenhum cartaz falando em sustentabilidade. Esta batalha não está sendo travada na própria metrópole, onde a insustentabilidade do trânsito leva a revoltas e impasses poderosos? Para tratar desse tema, conversaremos hoje com o vereador de São Paulo, Ricardo Jung, eleito pelo PPS e fundador da Rede Sustentabilidade, e Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da USP. Ricardo, vamos começar com essa história da Rede. Como sobreviver nesse mundo político formal? Por que vocês resolveram que não seria um partido e seria um Rede? O que distingue a proposta que vocês estão levando da ideia de um partido? Quando nós saímos das eleições de 2010, com 20 milhões de votos, e tentamos trazer alguns dos princípios de uma nova forma de fazer política e o tema da sustentabilidade para dentro do PV, sentimos que esse movimento era muito maior que um partido. Esse movimento explodiu os limites de um partido convencional, que, embora o PV tivesse vários bons atributos, ainda era um partido tradicional. E aí passamos a observar as grandes mudanças que estavam ocorrendo no mundo. Nós estamos vivendo um mundo das redes sociais, das participações na época no Egito, na Praça Tahrir, na Espanha e assim por diante. Era fundamental se entender a nova forma de protagonizar a política e pensar, se eventualmente fôssemos criar um partido, esse partido teria que emular algumas dessas mudanças que estavam ocorrendo no mundo inteiro. E foi esse o tempo do ano de 2011. Em 2012, tivemos uma preocupação em apoiar candidatos aderentes a uma agenda de sustentabilidade para finalmente fundarmos um partido que, embora seja um partido, já traz no seu estatuto muito das mudanças que nós conseguimos ver nesse período todo. Renato, o que você acha dessa possibilidade de se iniciar uma nova forma de organização? Você acredita que o sistema político vai absorver isso? De que forma isso pode acontecer num sistema existente? Olha, Gabriel, eu acho que a forma de política que nós vivemos é a forma do partido, que significa que a sociedade legitimamente é partida em posições diferentes, cindida, que é legítimo divergir um do outro e que a organização melhor para fazer isso seriam os partidos, é uma forma que é muito tributária de uma cultura individualista, liberal, que vai ali no Ocidente, vale na Europa Ocidental, vale nos Estados Unidos, vale em outros países, mas, por exemplo, é totalmente inadequada em culturas africanas, em culturas nas quais o elemento coletivo é muito mais forte, em culturas onde aquele termo que o África do Sul gosta tanto, Ubuntu, que seria mais ou menos o contrário do penso, logo existo, seria somos, logo existo, quer dizer, eu venho do coletivo e não da minha individualidade. Então, nessas sociedades que têm um sentido mais forte, a ideia de que é legítimo você rachar a sociedade em vários partidos, com o custo de excluir quem é derrotado na eleição de tudo, isso não é tão bom. Quer dizer, são sociedades que têm um sentido muito mais forte de coletivo. E, curiosamente, na nossa sociedade, a ideia de rede vem um pouco trazer isso. Cada vez há mais gente achando muito esquisito que uma eleição não só eleja, mas exclua. Quer dizer, que gente muito boa, só porque pertence ao partido que perdeu a eleição, isso vale na universidade, na disputa de reitor, e vale no país, na disputa política. Gente muito boa, só porque perdeu a eleição, é excluída de qualquer participação, de qualquer contribuição. Isso é um absurdo.
E isso, ao mesmo tempo, está ligado a essa ideia de que a liberdade é só uma liberdade individual, mais que isso, individualista. Eu acho que nós estamos vivendo experiências muito diferentes. E a experiência de rede, a experiência do virtual, sobretudo quando o virtual se torna real, quando a rede vai para a rua, a experiência de rede é curiosa, porque por um lado é um narcisismo extraordinário, as pessoas postando coisas irrelevantes na rede e de uma afirmação do individualismo, de outro lado, uma possibilidade de criar vínculos muito diferentes dos tradicionais e talvez vínculos mais interessantes, mais novos. Então, acho que efetivamente apostar em rede é ir na direção oposta ao partido. E eu me pergunto se um mantra da teoria política, vamos dizer, ocidental, que é o mantra democracia precisa de partidos fortes, se esse mantra não está chegando, vamos dizer, a uma crise no seu prazo de validade. Se não seria a hora da gente pensar numa forma de relacionamento que não exclua quem é derrotado, que junte as pessoas interessadas, que não necessariamente faça, porque você está num partido, você tem que aderir a tudo dele. Eu lembro quando o Hélio Bicudo era do PT e era contra o aborto. Por que, ao ser membro de um partido, você tem que pegar o pacote inteiro do partido? Não faz sentido. Esse ponto é um ponto também muito importante que nós vamos voltar a ele depois. Mas agora eu queria saber o seguinte, Ricardo, como é que vocês estão se preparando para entrar na política formal e não se deformar, não passar a adquirir os mesmos vícios que os partidos têm? Como isso é possível na sua projeção? Você que conhece já os dois lados, já pertence a um partido formal e está em vias de criar, já pertenceu também a outro partido formal, está em vias de criar uma nova forma de organização. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui e deixar muito claro que a rede de sustentabilidade não existiria sem a agenda de um Brasil sustentável. Quer dizer, essa rede é totalmente aderente a uma visão transformadora da construção de um país na direção da sustentabilidade. Então não dá para analisar a rede independentemente disso. E muitos dos aspectos que hoje estão na rede vieram de grandes discussões e discussões transversais na sociedade. Porque um dos aspectos da sustentabilidade é que é um tema transversal, né? É um tema, não é um tema partidário, é um tema transversal. Para que nós pudéssemos incorporar dentro desse partido que está em formação vários dos aspectos que o Renato disse e, ao mesmo tempo, evitarmos, criarmos os anticorpos para que não caíssemos na vala dos partidos tradicionais, nós procuramos entender profundamente esse fenômeno do protagonismo através das redes. Se é verdade que as redes beneficiam, trazem o risco do individualismo, do narcisismo, não é menos verdade que muitas pessoas que jamais se manifestariam politicamente passaram a se manifestar, encontrar os seus pares, encontrar as suas tribos nas redes sociais. E, de uma certa forma, as redes sociais reacenderam o desejo de envolvimento das pessoas com os temas da sua cidade, do seu país e com os temas mais diversos, que não necessariamente se encaixam nos rótulos ideológicos. Para que a rede pudesse emular um pouco disso, nós criamos alguns mecanismos que previnem esse partido de se tornar um cartório eleitoral. O primeiro deles é a governança interna. O mundo passou, nas últimas 3 décadas, uma grande revolução no conceito de governança das entidades em geral, trazendo elementos de transparência, mecanismos de decisão democráticas, com envolvimento de partes interessadas. Os partidos jamais fizeram essa mudança. Então, a rede já prevê que os dirigentes partidários não poderão se perpetuar no poder. Né? Isso é uma coisa importantíssima. Os políticos eleitos através dessa sigla também não podem ficar mais do que 2 mandatos num mesmo cargo, para que também não se perpetue o político profissional daquele cargo. Né? Mecanismos de financiamento, teto para financiamento, né, de pessoas jurídicas, grande ênfase para o crowdfunding, né, que é o financiamento cidadão das campanhas, e mecanismos de controle externo do próprio partido. E um período para sua existência. Já está previsto uma assembleia
para daqui a 2 décadas, para que o partido eventualmente se autodissolva se não estiver mais atingindo seus objetivos. Bem, mas as ruas colocaram algumas questões que não são precisamente a sustentabilidade. Por exemplo, a questão da corrupção. Vocês não têm uma tradição de luta contra a corrupção. Como é que vocês veem isso? Eu discordo, Gabriel, eu discordo. Eu acho que quando as ruas colocam a questão do colapso da mobilidade nas grandes cidades, a questão da sustentabilidade está posta. Nós montamos uma sociedade com ênfase no automóvel, no transporte individual, inviável. E sucateamos os transportes públicos. Quando o povo vai às ruas, uma nova classe média comprou carro e viu que não anda. Então, quando o povo vai às ruas e exige uma solução para a mobilidade, está exigindo uma revolução na forma com que nós concebemos mobilidade nos grandes centros. Então, a questão da corrupção... Mas a luta política da corrupção. A questão da corrupção. O enfrentar. Essa questão de dizer que o tema da corrupção é um tema da direita é ridículo. Porque os governantes, antes de mais nada, eles recebem uma delegação para exercerem o poder em nome do povo. E tem que exercer esse poder da forma mais austera possível. Sustentabilidade é austeridade. Você sabe, Gabeira, quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos não desperdício. Nós falamos da otimização dos processos. Olha, qualquer sociedade corrupta é disfuncional. É impossível você ter uma sociedade funcional com corrupção. Então a corrupção, ela está perfeitamente aderente a uma agenda de sustentabilidade, perfeitamente aderente a outra questão que é fundamental para a sustentabilidade, que é a transparência no trato das questões e nos projetos de participação popular. Perfeito. Vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos aprofundar a discussão sobre as propostas concretas, se é que já existem, da rede sustentabilidade. Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Estamos conversando hoje com o vereador Ricardo Young e o professor Renato Janine Ribeiro sobre os desafios e propostas do movimento Nova Política e sua materialização institucional. Isso é, como é que ele vai se integrar no sistema político. Renato, como você analisa, primeiro, essa possibilidade de se criar uma coisa diferente dos partidos? Segundo, o timing desse partido ou dessa rede que está surgindo agora. Você acha que houve um certo atraso em se aprontar para esse momento? Olha, primeiro eu acho que é muito bom. Acho muito bom tentar renovar a política. A política no Brasil é uma coisa que eu já comparei uma vez a uma situação de vampiro. Quer dizer, ela vai tirando sangue. Então, de vez em quando, ela precisa de um sangue novo. Você foi um sangue novo. O fato do seu livro, que é esse companheiro, o fato da sua tanga na praia de Copacabana, o fato de você romper com coisa, foi um sangue novo. A Regina Gordilho, de quem você deve se lembrar, que foi muito vereadora no Rio de Janeiro, foi uma pessoa que surgiu, se não me engano, defendendo uma causa muito próxima, assassinato de alguém na contra família. A impunidade policial, né? Pois é. Assassinato do filho. Você teve vários, Mário Juruna, gente pegando pessoas assim que já estão um certo tempo atrás. Parece que é como se a política, quando ela se autorreproduz, de pai para filho, literalmente, traga o pior. E de vez em quando ela precisa de algo que vem do mundo da vida. E eu acho que a política, desde o maio de 68, está em descompasso muito grande com o mundo da vida. Que as pessoas vivem é totalmente diferente do universo que os políticos fazem. Exemplo, na minha universidade USP,
reitor, a cúpula anda de terno e gravata. Quase nenhum professor, praticamente nenhum aluno ou funcionário usa terno e gravata. Então você tem um descompasso tão grande na compreensão deste mundo fora, que é um problema que vem de meio século para cá e que até agora melhorou muitíssimo, mas continua um abismo. Então você tentar um partido, uma mobilização política que não passe por um partido, que passe por uma outra coisa, eu acho muito bom. Quanto ao atraso, de fato eu acho que os 20 milhões de votos da Marina nas eleições de 2010, eles não foram aproveitados. Como também acho que no momento atual as manifestações têm sofrido de uma certa falta de atores políticos mais abertos, que dialoguem com eles, que tentem entender, que tentem propor alguma coisa, porque o risco que a gente tem dessas mobilizações é que elas deem em praticamente nada. Uma grande possibilidade disso, ou até de darem para trás, porque há cartazes defendendo a mudança da maioridade penal, essas coisas que eu pessoalmente não aprovo, que eu acho que são uma agenda muito conservadora que entra. Mesmo assim, eu sou muito otimista, porque eu acredito que quando você tem discussão, os setores mais progressistas, mais voltados à liberdade, ganham. Os setores que defendem a liberdade têm mais o que dizer do que os setores que defendem o autoritarismo. Todos os campos. Então, a arma que a gente tem são as ideias. E isso pode trazer uma coisa nova. Agora, eu acho que houve uma certa demora, sim, mas o que o Ricardo conta também, quer dizer, é difícil você formar as pessoas que vão dialogar, formar as pessoas que vão fazer política, que vão liderar, que vão tentar dar um discurso. Isso não é uma coisa tão fácil. Mas hoje nós temos um risco muito grande de que ao terminar tudo isso dê em muito pouco. É normal esses movimentos darem, até no contrário, tipo Primavera Árabe. Quer dizer, os jovens que foram para a rua, que morreram até na rua defendendo a democracia, no Egito e na Tunísia eles estão hoje sendo oprimidos, estão na oposição. Quem pegou o poder é a gente que, enfim, da linha exatamente oposta. Mas no então, Egito isso acontece. Está conturbando de novo. Está conturbando, mas isso, novo. O que eu quero dizer é, a longo prazo, maio de 68 mudou muito o mundo. A longo prazo ganha. Agora, do dia para a noite, não muda. Então, feita sabendo que, e as pessoas vão ter que aprender isso. Claro. Quem está na rua pensando que vai mudar tudo amanhã, ou que o Brasil mudou, que o gigante acordou, tudo isso daí precisa aprender muito na frente. Agora, tem uma questão que vale para os dois. Um movimento tem, tanto lá entre os espanhóis, aqui no Brasil, o Occupy Wall Street, todo esse movimento tem uma distância de líderes. Eles recusam líderes. E esse novo movimento brasileiro é uma rede, tem uma estrutura extremamente parecida com todas as redes, mas também tem um líder carismático no centro dos acontecimentos. Isso ajuda ou atrapalha, na opinião de vocês? Eu acho que esses movimentos todos estão mostrando um fenômeno que nós precisamos analisar melhor, que é uma nova forma de protagonizar a política e uma negação da intermediação na representação política. Quer dizer, os jovens não reconhecem nem nas ONGs, nem nos partidos, nem os políticos como porta-voz das suas bandeiras. E se sentem muito empoderados porque eles falam com milhares e milhares de pessoas, uma coisa que era impossível. Maio de 68, no Fora Collor, né, nas Diretas Já, isso acontecia. Para você falar com centenas de pessoas, milhares de pessoas, você precisava ir para a rua com megafone, subir em palanque, assim por diante. Ainda assim era falar, agora eles fotografam, eles filmam e relatam. E relatam, quer dizer, as novas mídias, né, a era digital, está mudando a forma do protagonismo político. E numa pesquisa do Instituto Democracia e Sustentabilidade, quando perguntaram para os jovens como é que se a rejeição deles à política era um namoro, né, com o autoritarismo, eles de forma alguma, o que nós queremos é a radicalização da democracia. Tendem mais a uma eles, posição mais na verdade, perto da anarquia. eles estão buscando uma forma de participação mais direta. Eu concordo com o Renato que essa participação mais direta, ela tem limites. Em algum momento precisa haver uma nova articulação entre instituições e movimento,
que é uma coisa que está se procurando, está todo mundo procurando fazer isso, e isso vai reconformar os partidos políticos também. Mas que não há dúvida que estamos diante de um fenômeno inteiramente novo e uma forma completamente não esperada do exercício da democracia, isso eu tenho certeza. O caso de comparação no Brasil seria o PT, que tem muitos elementos semelhantes, inclusive no tempo todo que você esteve no PT. O PT na oposição foi um partido importantíssimo para o Brasil, no governo também, mas em outro sentido. Então, na oposição, o PT era um imã que atraía todo tipo de causa libertário, progressista, mesmo conflitantes entre si. E isso era uma coisa muito interessante, embora às vezes até exasperante para quem estava fora do PT, que era o meu caso. Nunca fui filiado em um partido, aliás. Mas acho que o PT tinha essa coisa muito paradoxal de defender todas essas causas e ter uma liderança absolutamente carismática, inconteste, e que, enfim, várias vezes foi maior que o partido, para o bem e para o mal. Então, acho que há uma certa vacina em relação a isso. Acho que a personagem da Marina é muito diferente da do Lula para repetir esse papel. Acho que a própria forma que o Ricardo relata da constituição da rede tem, querendo ou não, anticorpos contra o crescimento de uma liderança desse tipo. Eu acho bom. O problema que eu vejo nisso tudo, hoje, é mais que a falta de cultura política brasileira, em contraste, por exemplo, com sociedades como a francesa, a argentina, por exemplo, são grandes termos de comparação, talvez mesmo a espanhola, a falta de cultura política brasileira torna muito fácil o discurso derramar, o discurso das ruas se tornar um discurso tiro no pé. Acho isso fácil, então acho que violência, que é uma coisa que me incomoda muito, e a violência pode ter partido de tudo que é lado. De grupos radicais de esquerda, de criminosos comuns que estavam aproveitando isso e até de provocadores, talvez paramilitares. Não dá para saber. Mas isso me incomoda muito, é a substituição da fala pela violência que está no horizonte do que a gente está vendo. Agora, há uma questão que eu interrogo também sobre a rede, é que durante esse período os costumes foram muito discutidos, a liberdade individual e, sobretudo, uma política em relação ao sexo. Né? O pastor Feliciano foi um dos vilões desse movimento e um dos heróis do movimento depois posterior dos evangélicos que foram à rua fazer sua manifestação. Como é que a rede vai trabalhar nesse caminho? Bom, eu acho que essa é uma discussão sempre colocada, né? A rede tem absoluta clareza de que o Estado é laico, né? E no Estado laico cabem todas as discussões sobre os direitos. Uma questão, por exemplo, que a rede coloca é a questão do antropocentrismo, né? Quer dizer, todo o nosso sistema legal de direitos é fortemente baseado no conceito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito do ser humano tendo prioridade sobre o restante da vida no planeta. Uma questão colocada é a vida, né, e uma visão mais biocêntrica, né, da vida em primeiro lugar e o ser humano como um guardião, né, da vida, porque inclusive depende e se alimenta dela. Então, há muitos valores novos em discussão na sociedade e uma visão de uma sociedade sustentável recoloca inclusive princípios éticos fundamentais que moveram a sociedade durante o século XX. Um deles, por exemplo, são os princípios da Carta da Terra, né? Quer dizer, os princípios éticos colocados na Carta da Terra, eles trazem em si mesmo uma grande inovação na forma de pensar a sociedade, interdependência versus individualismo, cooperação versus competitividade e assim por diante. Então, para a rede, esses temas são temas quentes, em permanente discussão, e nós vivemos uma sociedade em que todos os direitos, por mais difusos que eles possam parecer, devem ser discutidos e devemos avançar. Então, essas questões que hoje são colocadas são questões centrais no debate político da rede.
E eu fico muito feliz de ver que a rede consegue, inclusive, oferecer algumas novas perspectivas de velhos debates. Perfeito, Ricardo, mas as coisas no mundo real são mais duras. Você é a favor ou contra a união civil das pessoas? As coisas lá acontecem... Totalmente a favor. Não estou perguntando você. Mas como é que... Não é você, eu estou perguntando... contra? Na vida política mesmo, as coisas vão se materializar em demandas muito programáticas. Mas essa discussão, desculpa, Renato e Gabeira, mas essa discussão ela é bizantina. Assim como todos os cidadãos são cidadãos de direito, não é a preferência sexual dos cidadãos que vai diminuir o seu direito. Essa questão é óbvia. Você pode ter doutrinas religiosas, né, que procuram explicar as preferências sexuais de uma forma A, B ou C, mas isso não subtrai, não diminui a questão dos direitos civis. Gabeira, de qualquer forma, a União Civil, se eu não me engano, está resolvida pelo Supremo Tribunal e não é mais agenda política, a não ser que haja uma emenda constitucional para derrubar isso. Então, não está no horizonte. Agora, há outras questões que vão estar. Sim, continuam no horizonte, entende? Você vê, por exemplo, que se deslocou agora para uma lei da homofobia. Os conflitos continuam existindo, né? Para o comportamento do movimento. O aborto vai ser uma questão chave. O movimento gay também se instalou parcialmente no governo. Se instalar parcialmente no governo, colocou como político de governo algumas posições que eram do movimento. Então, criou também uma reação na sociedade. Então, criou uma situação muito tensa, que talvez não se resolva realmente tomando um partido só, mas achando uma conciliação. Pensei que já houvesse algum debate sobre isso, mas vamos adiante. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta, continuamos a nossa discussão sobre os rumos que vai tomar, a partir de agora, o Partido da Sustentabilidade, ou a Rede da Sustentabilidade. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Conversamos hoje com o vereador Ricardo Yang e o professor Renato Janine Ribeiro sobre os desafios e as propostas do movimento Nova Política e sua materialização institucional. Quer dizer, como é que ele se insere no sistema político brasileiro. Renato e Ricardo, uma questão que eu acho que é definitiva para nós e que talvez comece pela rede. O que os movimentos que aconteceram no Brasil nesse mês de junho passado mudaram nas propostas e na concepção da rede? Bom, eu acho que o recado não é só para a rede, é para todos os partidos. Não, claro, não estou dizendo que foram voltados para ele. Estou dizendo como é que impactaram em cada um que os observou. O recado é o seguinte: o político que estiver desarticulado das reivindicações das causas populares está liquidado, né? O que tem acontecido é que os partidos se tornaram cartórios eleitorais. O que vale dentro do partido é a próxima eleição. E toda a lógica e as equações necessárias para que o partido prospere na próxima eleição. O que as pessoas estão dizendo é que se vocês pensam que política é isso, vocês políticos e partidos, por favor, saiam da frente, que a gente não tem tempo para perder com essa concepção, né? Nós queremos que os partidos vocalizem, ampliem no espaço institucional as nossas reivindicações. Eu acho que isso está muito claro, né? Tanto é que aqueles políticos que conseguiram se articular e estar em sintonia com as demandas colocadas, eles conseguiram protagonizar algumas mudanças. Nós, inclusive, vimos rapidamente o Senado se mexer, o Congresso se mexer, a própria Presidência da República se mexer, e leis que estavam... Mas é instinto de sobrevivência, não é sintonia. Bom, mas o instinto de sobrevivência passa pela interpretação do perigo. Só que esse perigo não vai passar, né, com essas concessões, né? Eu creio que, em função da dinâmica digital, das redes sociais,
do novo protagonismo que o jovem já sentiu que é capaz, que esses movimentos não vão arrefecer. Eles estão agora no momento de tocaia, né, esperando o próximo ato, né? Quem tem que protagonizar nesse momento são os políticos e os partidos. Eles estão esperando o próximo ato para voltarem às ruas. O presidente do Senado, que tomou uma série de atitudes, eles queriam que ele caísse. Se ele estivesse em sintonia com o movimento, ele renunciaria. A hipótese seria essa. Mas é justamente por ter percebido o movimento que ele se adiantou e tomou as atitudes. Nesse sentido, confio um pouco o Ricardo. Quer dizer, não é tanto... Eu não sou tão otimista quanto o Ricardo, não. Gostaria muito que ele tivesse razão. Não posso falar sobre a rede, nem pela rede, que eu não conheço pouco. Mas eu acho que, em termos da sociedade, é uma mudança muito grande. Acho que uma advertência séria foi feita. Os políticos que estão nos cargos executivos, estaduais, municipais e federal, estão realmente preocupados, perceberam que muita coisa terá que ser mudada, mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que o político que não leve isso em conta tenha realmente dançado. Eu acho que os partidos terão dificuldade de lidar com isso. Acho que o PSDB tem muita dificuldade, é um mundo totalmente diferente do deles. O PT deve estar um tanto chocado, porque ele seria o mundo deles, ou seria 10, 15 anos atrás, não é mais, deve estar muito difícil para eles lidarem com isso. Agora, eu não vejo os políticos mudando demais a forma de ser. Quer dizer, eu acho que ou vai haver uma cobrança constante, contínua, durando, na direção do que o Ricardo falou, ou então nós vamos ter algo que acho que vai mudar, o mundo vai mudar, isso daí traz o futuro está aí. Mas quanto tempo esse futuro vai demorar para chegar, de que forma vai chegar, é complicado. E a pior coisa que eu vejo é que sempre que há esse tipo de coisa, sobretudo numa sociedade pouco politizada como a brasileira, há o risco de ser só um rito de passagem. De um dia a pessoa fala, como foi legal, quando eu tinha 18, 20 anos, ir para a rua, fazer tais coisas. E sabe, a pessoa continuar a business as usual, continuar a fazer uma carreira na vida inteiramente normal. Será muito bom se isso, vamos dizer, essa situação, para mim, lembra um pouco as conversões. Quer dizer, você tem uma iluminação, você tem uma epifania, uma revelação. Quando você tem uma epifania, você se converte. Ou então, você não se converte, você desperdiçou a revelação. Seria bom que as pessoas que passaram por essa revelação usem isso para mudar um pouco a vida delas, porque isso pode mudar também a vida dos outros. Mas eu receio que numa sociedade como a nossa, muita gente volte ao que estava antes. O programa Capital Natural fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados, o vereador Ricardo Yang e o professor de Ética e Filosofia Política da USP, Renato Janine Ribeiro. Acesse nossa página no Facebook e faça parte da nossa rede. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente.